Nós vamos para a 8ª aula, nosso 9º encontro, nessa jornada de 19 aulas, aprendendo sobre santificação. A principal doutrina da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo nos últimos tempos. Antes da gente entrar na aula, deixa eu só fazer uma introdução, porque eu acho que é importante. Eu estava revisando a aula de hoje de manhã e me veio aí essa reflexão sobre aquilo que a gente tem ministrado nesses dois cursos, o primeiro curso sobre identidade e esse curso sobre santificação. A gente tem falado muito de mente, a gente tem falado muito de pensamento, e às vezes me preocupa se a igreja tem entendido aquilo que a gente está ministrando. Está claro para vocês que tanto o curso como identidade, como o curso de santificação, ele está sendo ministrado para pessoas salvas? Está claro para vocês que esses dois cursos, eles são ministrados para pessoas que hoje não têm conflito espiritual sério? Está claro que esse curso está sendo ministrado para pessoas que já estão caminhando há um certo tempo com Deus, ainda que eventualmente a gente tenha ainda passado, esteja passando por dificuldade, a gente está longe de ter problemas espirituais mais sérios nas nossas vidas? Importante a gente entender, queridos, porque senão a gente acaba confundindo igreja com consultório psiquiátrico. Isso aqui continua sendo uma igreja. É que a gente está ministrando para pessoas que hoje já estão num desenvolvimento diferente daquelas pessoas que chegam na igreja hoje. Esse curso ou esses cursos não fariam sentido se eu estivesse ministrando para pessoas que estivessem ainda envolvidas com conflitos espirituais muito acentuados. Porque não adianta eu falar para essa pessoa que ela tem que renovar a mente dela, que ela tem que ser transformada, se ela tem hoje cadeias espirituais na sua vida. Não é o nosso caso. O nosso caso, a gente já passou dessa fase, a gente já passou pelo processo de libertação, a gente já está num outro estágio para a gente entender o que vem depois dos evangelhos. Eu sempre disse isso, que a luta espiritual, a questão de demônio, a questão de Satanás, a questão de diabo, você só encontra no Novo Testamento nos 4 evangelhos. De Atos para frente, você não vê mais demônio. De Atos para frente, você vê os apóstolos incentivando e ensinando as pessoas a ter transformação de vida, ter transformação de caráter, ter transformação de coração, ter transformação na maneira com que elas se relacionam com as pessoas. Então eu creio que nós aqui nesse momento, a gente já está fora de João, a gente está em Atos, a gente está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente está em Gálatas, a gente está em Efésios. É isso que a gente tem buscado nessas duas aulas. Não a preocupação de saber de demônios. Isso aí, viu? Isso é página virada na nossa vida. Tudo aquilo que tinha que acontecer nas nossas vidas em relação ao mundo espiritual maligno, aqui que estou falando, já aconteceu. A nossa luta mais não é contra aquele cara, a nossa luta agora é contra a nossa mente, porque aqui é o nosso campo de batalha, é aqui que ele atua. Ele não pode mudar o seu destino final de vida, ele não pode mudar o teu destino na eternidade, mas ele pode fazer você aqui uma vida de miséria se ele fizer você acreditar em mentira, e o alvo dele é a nossa mente. Então eu não estou preocupado aqui de falar de demônio, isso aqui não é um curso de libertação, isso aqui é um curso de santificação. E a Bíblia deixa claro, e a gente vai estudar isso, da importância de nós renovarmos a nossa mente, de nós transformarmos a nossa maneira de pensar, de nós transformarmos a nossa maneira de processar aquilo que acontece fora de nós. Porque se eu não entender que eu preciso renovar a minha mente para que eu processe diferente as coisas que eu estou vivendo fora de mim, se eu continuar processando aquilo que está acontecendo no meu exterior da mesma maneira que eu processava antes de Cristo, o resultado da minha vida vai ser sempre o mesmo. Então, quando a gente fala de renovação de mente, a gente está falando da necessidade de nós mudarmos a percepção dos momentos difíceis que a gente vive. Eu não posso mais me envolver emocionalmente com a adversidade da mesma maneira que eu me envolvia antes de Cristo.
Porque eu não sou mais a mesma pessoa. E é por isso que eu preciso renovar a minha mente, eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso gradativamente tirar os padrões de pensamentos antigos para colocar os padrões de pensamentos novos de uma nova pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo. E na medida que a gente faz isso, na medida que a gente renova a nossa mente, a gente cada vez menos é abalado pelas circunstâncias adversas que batem em nossa porta. E cada vez menos o diabo vai ter espaço para colocar mentira, querendo fazer com que a nossa vida seja uma vida de miséria nessa terra. E hoje a gente vai falar de novo de mente, porque é o assunto central do processo de santificação. Não tem outro jeito, querido. Se você acha que você tem problema com demônio, você precisa falar comigo, porque esse curso não serve para você. Eu tenho absoluta convicção de que nós aqui já passamos dessa fase. O que nós podemos eventualmente ainda estar lidando é com uma mente que não é vigiada. É com uma mente que ainda guarda padrões de pensamentos negativos da antiga vida. Mas aí não tem nada a ver com o demônio, tem que ver com a gente. E a gente tem que aprender como é que eu renovo a minha mente, como é que eu mudo a minha percepção daquilo que eu estou vivendo, para que eu não sofra a mesma influência negativa emocional que eu sofria antes da minha salvação, antes do meu encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, queridos? Está claro aqui que não se fala de demônio aqui, se fala da gente. O problema não está com Deus, Ele já fez o que tinha que fazer com a gente. Nós morremos, ressuscitamos, trocou a nossa natureza. Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, colocou um novo coração, tirou de pedra, colocou de carne, moramos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, não falta mais nada. O que nós precisamos agora é saber o que nós não entendemos ainda desse processo. Qual é a área da minha vida que ainda está patinando nesse processo? E aí, Deus é tão bom, que para nos ajudar, Ele mandou o Espírito Santo, que é aquele que nos convence de toda a verdade. Então você não está sozinho nessa jornada, o Espírito Santo está dentro de você e dentro de mim, para nos ajudar a entender aonde ainda eu estou patinando nesse processo de renovar a nossa mente. Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, o nome dessa aula é assim: transformados pela renovação da mente. Como é que você é transformado na tua vida? Pela renovação da mente. Se você não renovar a tua mente, você não é transformado. Não tem outro caminho, não tem outro meio para o teu processo de transformação que não seja através da tua mente. Lembre que você estava morto espiritualmente. Quando você conheceu Cristo, você tinha padrões de pensamentos e comportamentos que te acompanham após a tua conversão. Se nós não transformarmos esse monte de lixo na nossa nova vida, a gente continua com problema no nosso processo de transformação. Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Desde quando nós nascemos, nós fomos conformados com esse mundo, ok? Porque nós estávamos mortos espiritualmente, nós vivíamos independente de Deus, então toda a sociedade, toda a cultura, a família foi formando a nossa mente, e agora o apóstolo fala assim, viu, você precisa renovar a tua mente para você não se conformar mais com esse mundo, porque você não é mais desse mundo. A renovação da mente, queridos, ela é o ponto central do processo de santificação. Se você não aprender a controlar os seus pensamentos, se você não mudar a percepção que você tem dos momentos difíceis que você vive, você vai continuar tendo descontrole emocional. E você vai aprender hoje como é que o nosso organismo funciona quando eu me descontrolo emocionalmente. O que acontece com o meu sistema nervoso?
O que acontece com as glândulas, o que acontece com os hormônios dentro do meu organismo quando eu dou abrigo para um pensamento que não vem de Deus. Aí vai ser fácil, porque para mim está sendo uma bênção isso. E olha que eu já sabia, hein? Qualquer pensamento que vem agora eu já sei de onde vem. E você fala assim, ó, para de pensar, para a emoção. É imediato. E nós vamos aprender nessa noite como é que você controla os seus pensamentos para que a gente diminua as nossas emoções desajustadas. Então, quando a gente fala de transformar a nossa mente, querido, a gente está falando de transformar a maneira com que a gente enxerga a nossa vida. Transformar a nossa mente é transformar a maneira com que eu enxergo as minhas adversidades. Porque o problema não está no problema. A Bíblia diz que a gente ia ter problema. O problema está assim, como é que eu interpreto essa situação adversa que eu estou vivendo? Essa é toda a questão, querido. O problema não está na questão externa, o problema está aqui. Como é que eu processo essa situação que hoje se levanta de uma maneira diferente que eu gostaria que acontecesse na minha vida? Ah, os meus negócios não estão dando certo. Isso não é o problema. Como é que eu processo isso com uma mente de uma pessoa que está em Cristo hoje? Eu não tenho dinheiro para pagar as contas amanhã, isso não é um problema. Como é que eu administro essa informação dentro da minha mente hoje? E aí, se eu não renovo a minha mente, eu continuo processando as coisas que acontecem na minha vida da mesma coisa que o mundo, ou da mesma maneira que o mundo processa. Logo, o meu comportamento, logo as minhas emoções serão exatamente como as emoções de uma pessoa que não tem Cristo. Não há diferença nenhuma. E a única maneira de nós mudarmos a maneira com que a gente enxerga os nossos problemas é renovando. É tirar da tua mente padrões de pensamento do velho homem, colocar na sua mente padrões de pensamento do novo homem. Queridos, entenda o negócio. Você está com um problema na sua vida hoje e esse problema é concreto. Ninguém está aqui dizendo que a gente não está vivendo problema. Como é que você tem pensado nesse problema? Você tem pensado nesse problema a partir da pessoa que você se tornou depois de Cristo? Ou a tua mente está solta e você está pensando nesse problema da maneira com que você acha ou que a tua mente está pensando? Porque se eu estou em Cristo hoje, e você já aprendeu um monte de vezes isso, eu não posso racionalmente raciocinar como uma pessoa do mundo. Eu não posso ter os mesmos pensamentos, eu não posso ter a mesma percepção de um problema hoje que eu tinha antes de Cristo. A leitura tem que ser diferente, o processamento tem que ser diferente, a percepção tem que ser diferente. E eu só consigo fazer isso não como uma mágica, mas tirando os lixos que foram acumulados na minha mente antes de Cristo, para trazer coisas novas de Deus, para que quando vem uma adversidade eu tenha um filtro novo. Então imagina que você tem um filtro na tua mente. A informação chega, passa por esse filtro. Esse filtro hoje, qual é a qualidade desse filtro? Ele tem a qualidade de uma pessoa que está com Deus, ou esse filtro tem a qualidade de uma pessoa que tem dúvida da tua salvação, ou que não tem certeza da tua identidade, ou que muitas vezes se confunde no seu padrão de pensamento? Como é que a gente tem filtrado os nossos pensamentos? A resposta é: basta a gente olhar para as nossas emoções. Se você vive hoje ansioso, preocupado, inseguro, com medo, se você tem baixa autoestima, se você acha que você não é capacitado de fazer as coisas, você não está usando o filtro correto. É por isso que as suas emoções elas estão desajustadas. As nossas emoções, elas são um instrumento de Deus para nos apontar como é que a nossa mente está funcionando. As nossas emoções, se você está triste hoje, isso é uma bênção, é Deus falando: você viu? O que você está pensando não condiz com aquilo que eu falo sobre a tua vida e sobre essa situação.
O que normalmente nós fazemos? Que nós nos entregamos às emoções. Nós vivemos com medo, nós vivemos ansiosos, nós vivemos preocupados, nós vivemos inseguros. E não é para isso que as emoções servem. As emoções é um cutucão de Deus para você, viu? Você está pensando coisa errada. A mentira na tua mente justamente para te abater. Então, queridos, tenha a partir de hoje as tuas emoções como a sua aliada. Quando o coração começar a bater mais forte, quando você perder a fome, quando você perder o sono, quando tiver uma confusão, opa, glória a Deus, eu estou pensando mentira sobre a minha vida e sobre aquilo que eu estou vivendo. Deixa eu pensar por um minuto, deixa eu refletir por um minuto que eu estou pensando, e deixa eu trocar esses pensamentos que são mentirosos por pensamentos que vêm de Deus. Quando você faz isso, você traz a lucidez espiritual para a tua vida, você vai ver como você acalma as suas emoções. Mas não se entregar para as emoções, queridos. Não é para isso que elas servem. Então, se eu e você, nós não mudarmos a nossa maneira de interpretar os acontecimentos externos das nossas vidas, eu vou continuar vivendo uma gangorra emocional. Dificilmente eu e você vamos conseguir avançar no processo de santificação se eu não aprender a mudar a percepção de entender as coisas que estão acontecendo fora de mim. E o que alimenta essa mudança de percepção, queridos, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o que alimenta o teu processo para mudar a percepção dos fatos que você está vivendo fora de você. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que renovar a nossa mente. Quando eu estou no processo de libertação, o que eu faço? Aconteceu semana passada, não no libertação, mas uma pessoa que me procurou desesperada, dizendo que a vida dela não tinha mais jeito, que o negócio dela foi pro lodo, que ele era um fracassado. Eu falei, cara, não existe na face da terra um único filho de Deus que é fracassado. Você está acreditando numa mentira. Aí pega a Bíblia, passeia para lá, passeia para cá, o olho dele, pum, parece que caiu as vendas dos olhos. O que é isso, queridos? É uma pessoa que está sendo enganada por Satanás. É uma pessoa que está presa num cativeiro que se chama mentira, e ela acredita na mentira. E adivinha o que vai ser a vida dela? Uma desgraça. Vai acreditar que não tem valor, que a vida é assim mesmo, que não tem mais... É tudo mentira. E quando você mostra a verdade, porque não sou eu, queridos. Eu não sou o Espírito Santo. Não é você quando você fala para uma pessoa. Mas é o Espírito Santo, é Ele que convence a pessoa de toda a verdade. Mas para que o Espírito Santo convença a pessoa de toda a verdade, ela precisa conhecer a verdade. Quando uma pessoa vem falar comigo, a primeira coisa que eu olho, o que você está sentindo? Que eu pergunto, o que você está sentindo? Ah, tristeza, raiva, angústia, desânimo, falta de vontade de viver. Isso é uma emoção. A segunda pergunta, o que você está pensando? Pronto, pega aqui a origem aqui. Por isso, queridos, quando você vai ministrar com uma pessoa, você que está começando agora, não adianta falar para a pessoa, entrega para Deus, espera Deus, confia em Deus, querido, isso não funciona. Você está querendo trazer o refrigério para ela, para neutralizar um pouquinho a emoção que ela está sentindo, mas não vai resolver. Você tem que ir na origem. Cara, você está triste? Há quanto tempo você está triste? Como é que tem sido os seus dias? Ok, agora conta um pouquinho para mim, o que você tem pensado? Ah, eu tenho um problema no meu negócio, esse problema não vai dar certo. Não, pronto, pegou o negócio aqui. Aí você vai pegar a verdade e vai aplicar na origem, aí você muda a emoção. Então, querido, não faça isso para as pessoas que te pedem conselho, entrega para Deus. Deus vai devolver para a pessoa. Confie em Deus, claro que a gente tem que confiar em Deus, mas está aqui. Está no nosso entendimento daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está passando. Então, na medida em que a gente vai conhecendo a verdade, e na medida que a gente vai crendo na verdade, a gente é transformado. Porque não adianta eu conhecer a verdade se eu não acreditar na verdade, e também não vai funcionar.
Lembre que você é aquilo que a Bíblia diz que você é aquilo que Deus diz que você é. Se a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, é nisso que você tem que se agarrar, porque isso é a verdade. Ainda que o momento seja adverso, ainda que o mundo esteja caindo nas suas costas, dane-se o mundo. Você não vive pelas circunstâncias, você não vive por vista, você vive por fé. E se Deus falou que você é mais do que vencedor, isso é a verdade. Qualquer coisa que tiver na tua mente é mentira. É por isso que você está descontrolado emocionalmente. Vocês entendem isso, querido? Onde é que está a nossa batalha? Para mim, olha, de todo o coração, o entendimento sobre a batalha na mente, talvez para mim, é o principal eixo do cristianismo. Considerando os 4 evangelhos, por que de João para frente, de Atos para frente, não se fala mais de demônio? Porque acabou a guerra. Jesus venceu. Jesus venceu a morte, Jesus derrotou o diabo, a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés, que a gente faria milagre maior do que ele, que Jesus estaria conosco todos os dias da nossa vida. Acabou. Então a nossa conversa é outra, não é mais demônio. Ah, sai de mim, demônio, mas não sai de você porque não está você. A conversa agora é aqui, o entendimento que eu tenho de fato da pessoa que eu me tornei depois de Cristo. O que aconteceu com a minha vida? Quem eu era, quem eu sou hoje. E me aprofundando no conhecimento de Deus, na verdade de Deus, crendo na verdade de Deus, isso vai produzir forças em você, isso vai produzir alimento para que o Espírito Santo te ajude a ultrapassar qualquer adversidade que você está vivendo na tua vida. Agora, se você dá guarida, se você alimenta, se você rumina a mentira do diabo na tua mente, querido, não há milagre que vai fazer com que você transforme o que você está vivendo. Porque você é escravo de uma mentira. E lembra que nós estudamos aqui de que nós mudamos de Senhor. O que aconteceu com a nossa vida depois com a nossa salvação? Uma coisa externa e uma coisa interna. Vocês lembram? Externamente nós trocamos de Senhor. Antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos escravos de Cristo. Então o meu Senhor externo mudou. Eu morri para o pecado, nasci para Cristo. E o que aconteceu interiormente, a Bíblia diz que foi trocado o nosso coração, tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne junto com o Espírito Santo. Então, queridos, essa pessoa que você se tornou depois de Cristo, são pensamentos dessa pessoa especial que nasceu a partir de Cristo, que tem que estar aqui na tua cachola. Porque senão você está pensando com uma cabeça de uma pessoa que morreu. E renovar a mente, queridos, renovar a mente não é ler a Bíblia, mas é entender o que Deus está dizendo. Quantas vezes na sala pastoral eu pego uma Bíblia e dou para a pessoa que lê para mim. Ela lê, o que você está entendendo? Não entendo. Não conheceu a verdade, queridos. Ela conheceu o texto. Enquanto nós não conhecemos a verdade, o texto é o meio pela qual Deus fala, Deus transmite a verdade dele sobre as nossas vidas. E outra coisa, queridos, não se interpreta a Bíblia. Se lê a Bíblia e entende o que está escrito aqui, porque senão a gente está interpretando algo que Deus não escreveu. Ah, eu tenho que buscar revelação. Não, você tem que entender o que está aqui na Bíblia. Porque senão a gente vai decorar a Bíblia e não vai conhecer a verdade. Nós temos que ter clareza, o que Deus está falando comigo? Ah, estou lendo aqui. E não vos conformeis com este mundo. Conformeis com esse mundo? O que é conformeis com esse mundo? Queridos, pega uma tradução mais fácil, que você vai ser ajudado nesse processo de você entender a Bíblia devagarzinho. Falei para você, no 2º, 3º ano de teologia, eu não sabia onde achar os livros, e o apóstolo falou, calma meu filho, calma que você vai chegar lá. Mas precisou de esforço, de estudo, de dedicação, de horas buscando Deus, aprendendo sobre a Bíblia. Hoje a gente tem um pouco mais de facilidade, mas não tem mágica, é esforço. Pessoas que vivem a vida inteira na igreja e não conseguem manusear a Bíblia, como é que vai ter transformação de vida? Não vai, não conhece a verdade. Fica dependendo daquilo que o pastor fala, daquilo que o pastor ora, daquilo que o homem fica falando, querido. Mexe muito mais com a nossa emoção do que com o nosso espírito.
Não dependa de homem, não dependa de pastor. Eu falei para você na aula seguinte, Jesus falou assim, ó, vinde a mim os que estão descansados e oprimidos. Jesus falou assim, ó, vai para a igreja, vai com o pastor, não, vai a Jesus. E para mim, para a gente ir para Jesus, a gente tem que conhecer Jesus. Quando eu conheço Jesus, eu começo a entender aquilo que hoje é mentira na minha vida, eu começo a colocar a verdade, a partir da verdade eu tenho transformação. Então, mais importante do que você ler a Bíblia é você entender a Bíblia. E devagarzinho, querido. Pega um versículo, rumina um versículo, pega um dicionário bíblico, pega um Aurélio, vê a livro de concordância, pega 2 ou 3 traduções, vai comparando uma tradução com a outra até você entender. Porque não tem mágica mesmo. O Espírito Santo vai te ajudar nesse processo. E além da Bíblia, além de entender o que está na Bíblia, o que é importante é mudar os nossos comportamentos. Preciso mudar o que eu leio, o que eu ouço. Porque não adianta que eu ler a Bíblia e ficar lendo horóscopo. Não vai funcionar. Você não está renovando nada. Não adianta eu ler a Bíblia e ficar jogando jogo de azar. Não adianta eu ler a Bíblia e ficar ouvindo música do mundo. Você não vai renovar a tua mente. Quanto mais próximo a gente está das coisas de Deus, mais distante nós somos das coisas do mundo. Você não pertence mais ao mundo. Se o mundo ainda te atrai, que eles têm algum problema no teu processo de conversão. Não é possível que o mundo ainda tenha o poder de fazer você escolher entre entrar na igreja e estar no mundo. Não dá mais para a gente ter essa dúvida. Então, eu e você, nós somos transformados na medida de que nós conhecemos a verdade e que nós cremos a verdade. Você e eu, a gente vive com base naquilo que a gente acredita. Se você acredita que a tua vida não tem mais jeito, a sua vida não tem mais jeito. Se você acredita de que Deus é teu Pai e Ele pode todas as coisas, você vai viver como uma vida, como um filho de Deus, confiando de que Ele pode todas as coisas. Então, quem dirige a minha vida e a tua vida são as nossas crenças. Se você hoje está passando por um momento de adversidade, difícil na tua vida, no que você acredita? No que você crê? E aí, queridos, eu tenho insistido, como eu acho que isso é o eixo central do Evangelho, que toda vez que eu toco nesse assunto, de fato, para mim é um assunto relevante para a igreja, é por isso que a gente tem insistido com essa questão da mente, com essa questão dos pensamentos, porque para mim, renovar a mente é uma questão de vida ou morte para a igreja, queridos. Ou a gente aprende de uma vez por todas a mudar a percepção, a maneira com que a gente processa o que a gente está vivendo, ou a gente continua nessa gangorra emocional, queridos, e ninguém aguenta viver isso. Ora estou triste, ora estou feliz, ora estou triste, ora estou feliz, queridos. A gente precisa entender de que a gente tem que tomar uma posição em relação a essa doutrina tão importante que é a santificação, que passa pelo processo de renovação da nossa mente. Você e eu, nós podemos ser o cristão mais exemplar do mundo, mais espiritual do mundo. A gente pode jejuar, a gente pode vir na igreja todos os dias, a gente pode dar dízimo, a gente pode dar oferta, a gente pode fazer ir para o monte, orar, mas se eu tenho uma mentira alojada na minha mente, queridos, a tua vida na terra vai ser uma desgraça. Porque quem está conduzindo a tua vida é uma mentira, não é a verdade. Por isso que está cheio de pessoas religiosas nas igrejas, queridos. Conhece de tudo, fala de tudo, opina de tudo, mas se olha para a vida da pessoa, misericórdia. A única arma que Satanás tem para paralisar a tua vida é a mentira. E eu pergunto para você, queridos, quanto que há de mentira na sua mente nesse momento? Pensa nesse momento difícil que você está vivendo. O quanto você tem processado a insegurança no amanhã. O quanto você tem questionado a possibilidade de você mudar o que você está vivendo. O quanto você acredita de fato que você pode alcançar aquilo que é importante para você. Você fala, é mentira, queridos. Claro que você pode. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é nosso Senhor Jesus. Porque quando você tem a verdade, você não fica curvado, você se levanta e você vai, porque você acredita. E se eu e você nós não acreditarmos,
a gente vive paralisado. Se o diabo fizer eu e você acreditar numa mentira dele, nós vamos viver nesse cativeiro. Não consigo, não vai dar certo, não tem mais jeito. Quem diz isso, querido? Não foi Deus. Deus nunca disse isso para mim e para você, muito pelo contrário. Deus nos adotou na sua família como filho. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus, tudo que é de Cristo é nosso. Nós somos o filho do dono do ouro e da prata. O que eu preciso que Deus não tem para me dar? Se você tem alguma insegurança, é porque tem algum pensamento que não está alinhado com aquilo que Deus diz a teu respeito. Você tem talvez problema no teu sistema de fé, você não tem a certeza de quem é Deus, você não tem a certeza de quem você se tornou depois de Cristo. Aí nós voltamos para a aula passada sobre identidade. Eu fiz um gráfico aqui, não sei se esse ano passado, que a gente utilizou para a igreja, você vai entender como é que funciona os teus pensamentos. Diz assim lá em Mateus 9, 28, está dando para ver? Está dizendo aqui, ó, Mateus 9, 28 e 29. Credes que eu possa fazer isto? Sim, Senhor. Então eram dois cegos. Deixa eu ler para vocês. Mateus 9, 20. Abre a Bíblia, por favor. 9, 28 e 29. Mateus 9. Vamos lá, diz assim. E, quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Queridos, Jesus, ele praticou a cura através do canal de crença deles. Jesus perguntou: você crê que eu posso curar você? Eu creio. Jesus pergunta para você: você crê que ele pode mudar a tua vida hoje? Não responda pela tua razão, mas por aquilo que está aqui dentro. Porque se eu de fato acreditasse, minhas emoções seriam outras. Eu não viveria os dias arrastando como é que eu estou arrastando. E Jesus nos pergunta todo dia: você acredita que eu posso transformar teu marido? Você acredita que eu posso transformar suas finanças? Você acredita que eu posso curar a sua vida? E a gente titubeia porque a gente está desajustado emocionalmente, porque nós de fato não cremos, nós nos esforçamos para crer. E quando Jesus perguntou, os caras não titubearam. Nós cremos. Pegou esse canal de bênção, vocês estão curados. Então, observe que Deus nunca excluiu a mente do nosso caminhar cristão. Ao contrário. A resposta que esses dois cegos deu para Jesus foi uma resposta racional. Não foi uma resposta emocional, não foi um esforço para tentar crer em algo que talvez seja ou fosse difícil para eles naquele momento. Por isso que quando você está passando por dificuldade, eu creio racionalmente que Deus vai mudar a minha história. Você controla a tua emoção, porque você controla os teus pensamentos. Se esses caras aqui falaram, que nem lá o cara lá no tanque de Betesda lá, você crê que eu posso? O senhor que sabe. Pô, Jesus na frente do cara, você falou, não, o senhor que sabe. Essa é a pergunta que Jesus faz para você nessa noite, queridos. Abrir um parênteses aqui na nossa aula, não é culto, não é pregação, mas assim, você crê de fato e de verdade, você não precisa responder para mim, responde com o teu coração do jeito que ele está, que Cristo pode transformar isso que você está vivendo? Pensa um pouco aí, depois você fala com Deus. Abra Romanos 12, já falamos, né? Vamos abrir. Transforma a tua mente. Então a mente tem que estar ativa. Por que você não deve fazer yoga? Por que você não deve fazer meditação? Por que você não deve ficar cheirando incenso? Por que você não consegue ouvir musiquinha? Porque sua mente fica solta, isso é um perigo. Uma mente solta é uma avenida para Satanás entrar e colocar mentira na tua mente. Depois você não entende por que você está fazendo isso, mas estou cheirando um negocinho aqui, vai faz bem, vai pim. Vai pim mesmo, assim que é pim, como é que você está vivendo? Né, Wagner?
Mente ativa, querido, é uma batalha na mente, você deixa sua mente solta. Vou fazer yoga, vou ficar, mas vai dar problema. Uma avenida para Satanás entrar e colocar mentira na tua mente, depois você volta, está cheio de mentira, de engano, e você não sabe por que sua vida está assim. Por que você tem esse pensamento negativo, por que você tem esse descontrole emocional, mas eu não entendo por que eu penso tanta coisa. Claro que deixou a mente solta. 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15. Agora, queridos, assim, eu brinco, mas quem que te ensinou isso? Ninguém. Por isso que eu falo que a gente tem que renovar a nossa mente. O que é a nossa mente? É parar de se envolver com essas porcarias e se envolver com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. 14, 15 diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, com a mente. Entendendo, é com o Espírito e é com a mente. Então está claro aqui que a Bíblia diz que a gente tem que ter uma mente ativa no nosso processo e na nossa jornada cristã. Ali, se você não está enxergando, está escrito ali, circunstâncias da vida. O que você está vivendo no teu exterior, entra no teu interior através dos 5 sentidos. Tudo bem? Isso são simplesmente as janelas de entrada do que você está vivendo para dentro de você. Aí, essa informação, ela é registrada no cérebro. Você precisa aprender o que é cérebro e o que é mente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cérebro, ele só registra aquilo que entra pelos 5 sentidos. Depois que o cérebro registrou, aí vem a mente, ela vai interpretar. É aqui que está o nosso problema. Porque se tudo aquilo que eu estou vivendo fora de mim for registrada no cérebro, e eu tiver uma percepção distorcida daquilo que o cérebro está registrando, eu vou ter problema emocional, que vai cair aqui. Então, registrou no cérebro, a mente imediatamente interpretou, voltou para o cérebro uma informação, o cérebro manda uma reação química no nosso sistema nervoso. Essa reação química pode ser positiva ou negativa, depende com aquilo que você interpretou, daquilo que você está vivendo, das circunstâncias internas da tua vida. Aí, com base naquilo que acontece no seu sistema nervoso, a gente vai estudar isso, eu mexo com as minhas emoções, elas é positiva ou positiva. E aqui é meu comportamento, como é que eu reajo. Então, se eu vou ter uma vida de vitória ou de derrota. Então, aqui não adianta, aqui você não tem mais controle. Depois que você processou, depois que você usou um filtro diferente do filtro de Deus, tem uma reação química no seu organismo, mexe com o seu sistema nervoso, mexe com as suas emoções, ou você vai lutar ou você vai se entregar. Por isso que eu falo, não adianta pedir para a pessoa entregar para Deus. Aqui, entregou para Deus, já foi para o espaço. O que você tem que fazer é aqui, ó. Cara, o que você está vivendo? O que você está registrando no cérebro? O que foi registrado? Como é que você está interpretando isso? Porque aqui tem que estar a verdade. Porque tudo aqui, se o cara não tem a verdade, já foi para o espaço. Aqui é simplesmente consequência. Aqui é simplesmente resultado. Aqui, o que a gente vive? A gente vive num mundo caído. Não tem nada de bom nesse mundo, então não espere que você vai encontrar facilidade desse mundo. Não vai ser facilidade de trabalho, vai ser facilidade de emprego, não vai ter facilidade de relacionamento, porque o mundo está no pecado. Então não adianta você querer fazer com que a tua vida esteja certinha no teu exterior, porque nós estamos ainda no mundo dominado por Satanás. Aqui não tem que você fazer, porque o cérebro simplesmente registra, a não ser que você mude o que Deus fez e coloque uma nova programação, mas o cérebro só registra. Aqui está a questão, queridos, a interpretação. Se aquilo que eu estou vivendo, que foi registrado pelo cérebro, se eu estou usando um filtro que tem verdade, se tem um filtro que tem mentira. Passa pelo meu sistema de crença, quem sou eu, quem é Deus. E aí tem um outro filtro.
os padrões estabelecidos quando eu vivia antes de Cristo. E aí tem mais um inimigo aqui, Satanás. Esses são os caras. Quando você está passando uma dificuldade na tua vida, que é registrada no cérebro, você tem um filtro aqui. O primeiro filtro é o teu sistema de crença. Quem é Deus, quem é você? O que aconteceu com a tua vida depois de Cristo? E vai passar por um outro filtro, que é os padrões de pensamentos negativos que você desenvolveu antes de Cristo. Aliado a isso, você tem o inimigo da nossa alma, que é Satanás. Ou seja, nós temos a carne e nós temos Satanás, e ainda nós vivemos no mundo caído. Então, se você não trabalhar no teu sistema correto de crenças, tudo aquilo que é registrado no teu cérebro vai ser passado pelo filtro que é a tua carne de Satanás. Na mesma maneira, você vai acreditar numa mentira, que não dá certo, não tem jeito, que esse negócio não muda. Reação química do teu organismo dispara suas emoções, você tem vitória, derrota, você cai. Esse é o processo que acontece na minha vida e na tua vida todas as vezes que a gente passa por momentos bons ou que a gente passa por momentos ruins da nossa vida. Agora, qual é a tua mente hoje? O que a palavra diz sobre você? Primeiro, que você recebeu um novo coração. E com esse novo coração você recebeu o Espírito Santo de Deus. Que você é nova criatura, aquela pessoa que existia não existe mais, e nasceu uma pessoa nova com a sua natureza transformada. Que você está em Cristo, Cristo está em você, que você tem a mente de Cristo, que você hoje tem o Espírito da verdade. Então isso aqui, que é a verdade, tem que estar claro em você quando o teu cérebro registrar algum evento externo, para que quando vier a interpretação da mente, ela não interprete com a tua mente antiga, mas ela interprete com uma mente renovada, que são essas verdades aqui. Então, queridos, não adianta você lutar para não ter problema na vida, não adianta você querer tirar do cérebro aquilo que está lá, a tua luta está na maneira com que você processa os acontecimentos que você vive fora de você, na tua mente. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? Anular esse negócio aqui, os padrões, as fortalezas, a gente vai estudar aqui, controlar os ataques de Satanás e colocar no nosso coração todos os dias aquilo que aconteceu com a tua vida depois de Cristo. Pode vir o que quiser fora de mim, pode registrar o que quiser o cérebro, porque eu não vou me desajustar emocionalmente e eu não vou perder uma batalha na minha vida. Tudo bem? Se vocês quiserem isso aqui depois, a gente encaminha para você. Dá para colocar onde? Pode ser, você que manda. Então, pensa assim, o teu cérebro, ele é como um computador. Todo mundo tem um computador, certo? Quando nós nascemos, quando a gente veio ao mundo, nós viemos como um computador que está na loja. Você vai comprar um computador, não tem dados nenhum lá, a não ser o sistema operacional, certo, Bruno? Não tem nenhuma informação lá dentro, que é novo o computador. E você veio zerado para a Terra. Sem nenhum dados. Na medida que você vai usando o computador, você vai colocando informação no computador. E na medida que você veio ao mundo e começou a viver no mundo, foram sendo colocados informação no seu cérebro, que estava zerado. Não tinha informação nenhuma. Agora, que tipo de informação foi colocado no nosso cérebro quando a gente veio ao mundo? Informações do mundo. Nós nascemos numa família muito provavelmente não cristã, com várias crenças, com várias alternativas religiosas. Nós fomos estudar em escolas que normalmente não seguem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós construímos relacionamentos que muito provavelmente não tinham conexão com a verdade de Deus. Então o nosso computador, que é o nosso cérebro que veio zerado do mundo, foi alojando padrões de pensamento do mundo. E para piorar, nós nascemos separados de Deus. Então você imagina isso. Você nasce separado de Deus, com o computador que é seu cérebro zerado, e vai colocando um monte de lixo, que é os padrões de pensamento e comportamento desse mundo.
nós aprendemos a viver independente de Deus, porque nós estávamos separados de Deus. Então quem controlava a nossa vida, quem inseria informação na nossa mente, é a nossa família, a sociedade, os relacionamentos que a gente tinha, aquilo que a gente lia, aquilo que a gente ouvia, aquilo que a gente assistia, os lugares que a gente frequentava, foi colocando na tua mente. É como um computador, está tudo aí dentro. Quando você vai para Cristo, que nada foi apagado. Agora, você imagina, anos e anos vivendo assim. Quanta coisa, quanta mentira a gente foi acumulando nesse nosso computador, que é o nosso cérebro. E quando nós nos convertemos, queridos, está tudo aí dentro. Não apagou, não tem um botão que deleta, tudo aquilo não funciona. Não, está tudo aí dentro. Por isso que é o processo de renovar a mente. É tirar tudo aquilo que foi introduzido na tua mente antes de Cristo e começar a colocar um padrão de pensamento de uma pessoa nova que você foi transformado a partir da cruz. Então, renovar a tua mente é tirar os padrões de pensamento do velho homem para colocar os padrões de pensamento do novo homem. Lembre, você é uma nova pessoa. Aquela pessoa não existe mais. O que há ainda na tua mente são resquícios, são vestígios do velho homem que já morreu. Mas aquilo que ele tinha continua na tua mente, porque não houve mágica nesse processo. Agora, esse processo de renovamento, queridos, é uma batalha, é uma luta diária que eu e você temos que viver. Eu, 38 anos sem conhecer Cristo, viver independente de Deus, que é que vocês não conheceram, Luciano? Vai, misericórdia, queridos. Ainda bem que vocês não me conheceram, então talvez vocês nem estavam na igreja hoje. 38 anos, queridos, vivendo independente de Deus, me envolvendo com o mundo. E aí vou para Cristo, queridos, está tudo aqui na cachola, está tudo aqui na mente. Então não é para você desanimar nesse processo. Porque às vezes a gente desanima, a gente acha que a gente não está evoluindo, que a gente não está avançando, de que a gente não muda. Claro que muda. Se você não tem a percepção que você está mudando, pergunte para as pessoas, queridos, como é que elas estão te vendo hoje? Como é que elas te enxergam? Você vai ver que elas vão falar, cara, você está diferente. A dona Neide falou isso ontem no PG, que o pessoal do prédio perguntou, Neide, só está diferente, o que aconteceu com a senhora? Pois é. É o processo de santificação que eu estou passando, que eu estou vivendo. Então, por que não é para você desanimar, queridos? Abre a tua Bíblia em João 14:17. João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, por que você não deve desanimar no teu processo de renovação de mente? Porque você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo, ele está dentro de você. Mas para que haja, de fato, um resultado nessa morada do Espírito Santo, você tem que conhecer a verdade. Porque o combustível do Espírito Santo é a verdade. No momento em que você conhece a verdade, o Espírito Santo te convence da verdade e você tem a transformação. Vai para o 16:13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, já veio o Espírito da verdade, querido? Jesus já ressuscitou? Então o Espírito da verdade já veio. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então você tem um grande aliado aí que é o Espírito Santo. Só que para você cooperar com o Espírito Santo, você tem que conhecer a verdade, porque ele te convence o quê? Da verdade. Se você não conhecer a verdade, você não vai ser convencido da verdade. Então, a nossa batalha está na nossa mente. Abre 2 Coríntios 10, 3, 5. Diz assim, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O que está dizendo aqui, querido? A gente ainda, a carne, aqui está dizendo essa carne aqui. Nós não guerreamos segundo a carne, conforme a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que você tem que destruir na tua mente? Fortaleza.
A Bíblia está dizendo que você tem que destruir na tua mente as fortalezas. O que são fortalezas, queridos? São os padrões negativos de pensamento que você desenvolveu na tua vida antes de Cristo. Quando que elas foram desenvolvidas? Desde a tua nascença até você conhecer Jesus. Tem vários padrões de pensamentos negativos na tua mente. Por isso que quando vem uma informação, imediatamente, se você não tem o filtro correto, vai para o filtro negativo. Pode perceber, queridos, vem um vento contrário na nossa vida, a gente não pensa nada de positivo, só de coisa ruim. Porque é uma fortaleza que está aí, que nós precisamos destruir. Agora, o apóstolo Paulo, olha como é que o apóstolo Paulo fala que a gente tem que nos posicionar diante das fortalezas. Ele fala assim, ó, tem o comportamento passivo? Não, tem que destruir. É uma ação, é uma energia que a gente tem que colocar, porque de fato é uma batalha. Que nem uma máquina de guerra, você destrói as fortalezas na tua mente, porque senão elas vão continuar te controlando e controlando as suas emoções. Agora vamos entender as fortalezas. Elas foram criadas na minha mente e na tua mente através de dois caminhos. O primeiro caminho eu já falei para você, que é desde a nossa nascença, as experiências que a gente teve, as decepções que nós tivemos, as frustrações que nós tivemos, as informações contrárias à palavra de Deus que nos foram ensinadas, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu, os relacionamentos que nós tivemos, a série de circunstâncias, série de experiências que nós tivemos, que foram criando essas fortalezas, esses padrões de pensamento negativo. Esse é um caminho. Outro caminho é quando eu tenho um trauma na minha vida. Quando eu tenho uma experiência muito triste na minha vida que ficou marcado. Algo que mexeu profundamente com as minhas emoções e que não foi resolvido. Uma ferida que ainda está aberta, que está sangrando e que eu não dei conta dela e o que eu não quero pensar nela. Mas se ela está sangrando, se ela está aberta, se você não resolver isso, e é uma fortaleza que vai minar a tua resistência e vai prejudicar o teu filtro quando você estiver vivendo algo que acione esse botão que faz você sofrer de novo aquilo que você sofreu quando você sofreu de fato aquele problema na tua vida. Então esses são os dois caminhos que são criados as nossas fortalezas. E o apóstolo Paulo falou, você tem que destruir. Como é que eu destruo uma fortaleza? Pelo primeiro caminho, renovando a minha mente. Como é que eu destruo a segunda fortaleza? Resolvendo o que eu tenho que resolver no passado. Toda vez que vier um gatilho, que me lembrar daquilo que eu vivi no passado, se esse negócio não está resolvido, eu vou sofrer tudo de novo aquilo que eu sofri, ainda que eu esteja em Cristo, ainda que eu esteja no novo tempo, ainda que eu seja uma nova criatura, mas é uma fortaleza que precisa ser destruída. E você acha que Satanás conhece você ou não? Claro que conhece. Ele sabe as fortalezas, ele sabe as nossas fraquezas. Quando ele vier nos tentar, ele vai tentar onde? Quando ele tiver que apertar um botãozinho para te tentar, ele vai te tentar onde? Numa ferida lá de 20, 15 anos atrás que não foi resolvida. Que ele sabe que quando ele apertar aqui, você vai sofrer tudo de novo. Suas emoções vão estar desajustadas e você vai fraquejar de novo na tua fé e no teu caminhar cristão. Então os traumas, queridos, ainda que sejam traumas e sejam difíceis, você pega a nossa igreja, quando eu falei do processo aqui na introdução, quando eu falo de cura e libertação, queridos, 95% dos casos que eu trato é cura. Não é nada, demônio, às vezes tem um ou outro perdido aí, entra aí, não sei porquê, o negócio é com demônio, tem outra igreja que cuida de demônio, não quero cuidar de demônio, não perca de tempo. 95% dos casos que eu trato é perdão, é decepção, é rejeição dos pais, é abuso sexual, é traição, é divórcio, é uma morte que eu não superei ainda, o luto. Então, querido, na nossa igreja, graças a Deus, demônio só vem aqui de endereço errado. Pouquíssimos casos a gente tem demônio aqui. O grande problema que nós temos é de cura.
de olhar para dentro de nós aqui, o que ainda está sangrando, o que ainda mexe com as minhas emoções e que hoje faz com que a minha vida seja uma vida diferente da vida que Deus prometeu para eu viver. E onde é acionado as nossas fortalezas? Na tentação. Quando Satanás quer mexer com as tuas emoções, ele vai te tentar. E ele vai apertar exatamente o botão que ele sabe que vai acionar um dispositivo que vai mexer com as tuas emoções, porque ou você está ainda com padrões de pensamentos negativos, ou você ainda tem problemas no seu passado que você ainda não se resolveu. E todas essas experiências, queridos, é como um computador, está na memória, não apagou. E se você não resolver isso, você sempre vai ter problema com tentação. Então o meu desafio, o teu desafio é simples assim. Eu tenho que lutar todos os dias para reprogramar a minha mente, mudar pensamento antigo para colocar pensamento novo e para piorar, viver num mundo caído. Dominado por Satanás, dominado pelo pecado. Olha que fácil que é a minha vida e a tua vida. É isso aí, queridos, que a gente tem que entender. E que o Espírito Santo hoje é o cara que é o Deus em pessoa dentro de nós, que é o poder, a unção do céu na terra e que está dentro de você. Então esse negócio que não pode, não consigo, é mentira, claro que você consegue. Não existe esse negócio. E Paulo nos advertiu, não vos conformais com esse mundo, não vos conformais com esse mundo, transforma a tua vida pela renovação da tua mente. Porque o mundo está aí, é desse jeito mesmo, não tem facilidade, não vai ter facilidade. O que eu preciso transformar é minha mente, não o mundo, porque o mundo está caído. Então, embora a Bíblia tenha dito, e nós lemos, que nós temos o Espírito da Verdade, ainda que o Espírito da Verdade habite dentro de cada um de nós, ainda é a minha escolha seguir a Cristo ou seguir ao mundo. Depois de Deus, queridos, a maior bênção, o maior poder que você tem na tua vida é o teu poder de escolha. Você pode escolher vir na igreja, você pode escolher ir no shopping, você pode ler a Bíblia, você pode assistir televisão, você pode escolher ir para o PG, como você pode escolher visitar alguém, você pode orar, você decide. As pessoas que não estão aqui, elas escolheram não estar aqui. É uma escolha. E eu não vou buscar ninguém na casa de ninguém. É a escolha que nós fazemos e a consequência que nós colhemos. Eu não estou dizendo que a gente tem que morar dentro da igreja, mas se eu não me preocupar com a renovação da minha mente, e estar num curso desse é fundamental para renovar a nossa mente, eu vou continuar arrastando a minha vida para a terra. E pode, pastor, orar, pode jejuar, pode fazer o que quiser, querido. Porque a nossa luta não está contra sangue, contra carne, a nossa luta principal é contra potestades, que ataque na nossa mente. Então as fortalezas que hoje nós carregamos dentro de nós, que o apóstolo Paulo disse que a gente tem que destruir, elas são ativadas através das tentações. Então vem aqui Satanás, Luciano, você tem um problema lá atrás da tua infância que não foi resolvido. Pega aqui uma experiência similar, é como se fosse um gatilho e vai me levar lá para trás de novo. E eu vou sofrer tudo de novo, aquilo que eu já sofri há 10, 15, 20 anos atrás. Há pessoas que tentam se isolar do mundo para evitar a tentação. Vai funcionar isso, querido? Nem Deus quer que a gente viva assim. Ainda há lixo aqui na nossa mente, que mesmo você estando sozinho, morando numa caverna, uma hora, uma outra, Satanás vai tocar nesse negócio aí e você vai ter seu descontrole emocional. Então, como é que eu controlo uma tentação hoje, queridos? Já aprendemos isso, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Quando vem um pensamento, levar o pensamento cativo a Cristo. Esse pensamento não é um pensamento de Deus para a minha vida. Eu recuso esse pensamento na minha mente. Não vai dar certo, não tem mais jeito. É mentira. Se eu seguro esse pensamento, eu vou tocar em padrão, em fortalezas que ainda não foram destruídas. Obviamente isso vai mexer com o meu estado emocional.
Vamos entender agora a nossa mente. Vamos entrar agora em neurociência. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios 4,16. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então a Bíblia está nos ensinando que tem um homem interior e um homem exterior. O homem exterior é isso que você vê aqui. É o que faz com que a gente ande por essa terra. A pergunta que eu faço para você é: o teu cérebro, ele pertence ao homem exterior ou ao homem interior? O cérebro pertence ao homem exterior ou ao homem interior? Por quê? Exterior. Por quê? Quando você morrer, o que vai acontecer com o cérebro? Pó. Tudo que é pó é homem exterior. Então nós temos que entender uma coisa aqui: a diferença de cérebro e a diferença de mente. São duas coisas muito diferentes. E se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai achar que esse negócio é uma coisa só. A nossa mente faz parte do nosso homem interior. E o nosso cérebro faz parte do nosso homem exterior. É orgânico. Uma vez que eu morri, você pode ir lá abrir a sepultura, o cérebro virou pó. Então é fundamental esse entendimento. Então, de novo para o computador. O teu cérebro é o hardware. A tua mente é o software. O computador registra, o software interpreta. O problema não é na máquina, o problema está na programação. Se a minha programação está errada, a percepção que eu tenho das coisas que eu estou vivendo são distorcidas. Se a minha mente, se o meu processador tiver com problema, eu vou ter problema no processamento, no entendimento daquilo que eu estou vivendo. Se eu e você não reprogramar a mente, tudo que for vivenciado no mundo exterior será interpretado por um sistema desajustado. O cérebro só registra, o software processa, ele interpreta, ele tem a percepção. Se a programação estiver errado, logo todo o processo do computador vai estar errado. Casos de depressão que eu já cuidei pessoalmente, 90% são problemas de interpretação daquilo que a pessoa está vivendo. 10% é endógeno, 10% é problema químico no cérebro. 90%, queridos, das pessoas que sofrem hoje desse mal, que é um mal verdadeiro, nocivo, sério, verdadeiro, é porque as pessoas elas não conseguem enxergar nada de bom naquilo que elas estão vivendo. Tudo que a mente interpreta que está registrado no cérebro é morte. A vida é cinzenta, a vida é escura, não tem saída, tudo fechado, a gente perde a vontade de viver porque a gente não vê saída. O que é isso, queridos? Problema na programação. Como um filho aceito e amado de Deus pode viver assim? O problema não está nas circunstâncias, está como é que eu estou tendo a percepção daquilo que eu estou vivendo. Então, o meu problema e o teu problema não está na máquina, mas sim na programação. Quando eu e você nos aceitamos Jesus, nós recebemos a mente de Cristo, um coração novo e o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. Agora, vamos entender o sistema nervoso. Que você vai entender como é que esse negócio se processa dentro de você. Nós temos um sistema nervoso central, certo? Lembram disso? Eu não lembrava de que estudar de novo. Depois a gente tem um sistema nervoso periférico, que se divide no somático e no autônomo. O somático, ele responde por aquilo que são as nossas vontades. O nosso falar, o nosso mover, o nosso mexer, e isso é o canal que é utilizado pelo somático.
eu não tenho problema e você não tem problema, porque você consegue controlar isso. O problema está no autônomo, que você não tem controle. Que é aquilo que acontece automaticamente dentro de você. Que envolve as nossas glândulas, que por consequência envolve os hormônios. Eu não tenho controle sobre o meu sistema autônomo, assim como eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Eu não consigo mudar a minha emoção. Eu não consigo monitorar o meu sistema nervoso ou o canal do sistema nervoso periférico autônomo, mas eu consigo controlar o quê? Pensamento. Quando eu falo para uma pessoa, por que você está triste? Não adianta eu falar, fica alegre. O que você está pensando? Você está pensando numa mentira, pensa nessa verdade. Pensou na verdade e mudou a emoção dela. Toda vez que vier um pensamento na minha mente, e eu não passar pelo filtro da verdade, se eu deixar esse pensamento solto, vai vir uma informação desse sistema no meu organismo, que vai mandar uma informação para as glândulas, que tem que disparar hormônio, porque a função desse sistema é ajustar o funcionamento do nosso organismo. Então você perceba, queridos, como isso é sério na nossa vida. Você não tem controle do seu sistema nervoso, mas você tem controle sobre os seus pensamentos. E o que você pensar vai ditar o comportamento do teu sistema nervoso autônomo. Se vai ser disparado adrenalina, se vai ser disparado qualquer outra reação química no teu organismo. Mas depois que a informação do autônomo foi para a glândula, depois que disparou o hormônio, já foi, queridos. É uma enxurrada que vem de hormônio no teu circuito, no teu fluxo de sangue, foi embora para o espaço, já perdeu o controle. Por isso que é importante a gente entender o que acontece com a nossa mente. E é por isso que o diabo ataca tanto a nossa mente, porque ele nos desajusta emocionalmente, por causa dessa reação química que é no nosso organismo. Então, eu tenho os dois canais no sistema periférico, somático e autônomo. O somático eu controlo, vou mexer o braço, isso é o somático. Agora, se eu pensar em algo negativo, e se eu ruminar isso, pronto. Tem uma reação química no meu organismo, uma defesa no meu organismo, e faz com que você seja despejado na tua corrente sanguínea, os hormônios, aí depois você perde, porque isso vai parar lá nas suas emoções. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 23 a 26. Aqui é a batalha de Davi e Golias, que nós conhecemos bem na Bíblia. Nesse momento, o povo, o exército de Israel estava tremendo de medo dos filisteus. E aí, olha o que o povo e Davi ouviu. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Depois a gente vai ouvir o que ele falou. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser que, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir aquele filisteu e tirar a afronta de Deus sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Então, nesse momento aqui, o exército de Israel tinha ouvido aquilo que Golias tinha falado, e o exército de Israel teve medo, tremeu. Agora, o que Golias falou? Vai no 8 e no 10, do 8 a 10. Olha o que levou o exército de Israel a ter medo.
8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, serei vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então essa é a mensagem que o Golias deu para o povo, para o exército de Israel. E a gente vê que em função disso, a Bíblia diz que todos os homens do exército de Israel fugiam e temiam grandemente. Olha agora o posicionamento de Davi, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e eu tomava uma ovelha do rebanho. Até aqui, queridos. Então assim, vamos lá, para a gente entender o que aconteceu. O Golias era o mesmo, as circunstâncias eram a mesma. Só que a maneira de processar aquilo que estava acontecendo exteriormente era diferente. Por que os soldados de Israel, eles fugiam e temiam grandemente Golias? Porque eles estavam vendo Golias em relação a eles. E Davi estava vendo Golias em relação a Deus. Aqui está a grande chave de questão da maneira com que a gente lida com os nossos Golias nas nossas vidas. Vem uma situação adversa, eu olho para o problema, me relacionando com a minha capacidade de fazer as coisas. Eu tenho que fazer com que esse problema tenha uma relação em relação a Deus. Aí no final a gente vê em 51 o que aconteceu. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha, e o matou, e lhe cortou a ele a cabeça. Vendo então o filisteu que seu campeão era morto, fugiram, inverteu o jogo. Não foi mais o exército de Israel que fugiu, quem fugiu agora foi o exército do filisteu. Por quê? Por causa de um moço, teve uma adversidade, um gigante, ao invés de ele olhar para o gigante em relação a ele, ele falou: quem é esse cara para afrontar o Deus vivo? Mente, querido. Passou por um filtro da mente. Porque aqueles homens, eles não podiam contra aquele gigante. Mas Davi sabia que Deus podia. Aí é uma questão de mente, de interpretar, de leitura, de programação de mente, queridos. Por isso, pensa nesse problema que você está vivendo. Como é que você tem se relacionado? Você tem colocado esse problema na vertical, na horizontal ou na vertical? Então, olha uma coisa interessante, não são as circunstâncias da vida que determinam como nos sentimos. Não são as circunstâncias da vida que determinam o que nós sentimos. Mas o que nós sentimos é determinado pela maneira que nós interpretamos os eventos da vida. Se você hoje está triste, ansioso, preocupado, com medo e inseguro, é porque você está interpretando de uma maneira errônea, sobre um filtro errado, aquilo que você está vivendo no seu exterior. Então pensa assim, entre um evento e as tuas emoções, nesse meio tem a mente, tem o cérebro e tem a mente.
Aconteceu algo de verdade, de concreto, um pepino na tua vida. Até você chegar na emoção, tem o registro na mente e tem a interpretação da mente. Tem o registro no cérebro e tem a interpretação da mente. E onde está o problema? Na interpretação, na leitura, na percepção. Se você está vendo aquela situação com a cabeça de quem está em Cristo, ou você está vendo aquela situação com uma cabeça de uma pessoa que não foi transformada e que não é uma filha aceita e amada de Deus. E aí a fé, queridos, ela faz toda a diferença nesse filtro que a gente tem daquilo que está registrado no nosso cérebro. A fé faz toda a diferença. E fé, queridos, não é um esforço humano para acreditar naquilo que não existe. Fé é acreditar racionalmente naquilo que está escrito na palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Porque qualquer outra coisa diferente disso é um esforço humano e não se sustenta. Abre Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para seu decreto. Tudo coopera para o teu bem. Essa é a verdade. Tudo que você passou, tudo que você está passando, tudo que você vai passar, é para o teu bem. Isso é verdade. É o que Deus está dizendo. Então não importa o que acontecer na minha vida, não importa o que acontecer na sua vida, você tem que descansar nessa verdade. Tudo coopera para o teu bem. Tudo é tudo. Se tem fartura é tudo, se não tem nada é tudo. É isso que a Bíblia está dizendo. É nisso que a gente tem que descansar. É nisso que eu tenho que crer. Isso é fé. Fé não é assim, eu não tenho dinheiro, amanhã eu vou ter dinheiro. Fé é assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que tem que estar na tua mente. Quando vier um perrengue na tua vida, esse negócio coopera para o meu bem. Eu não sei como, mas se Deus está falando, coopera para o meu bem. Eu falei para você que o segundo maior poder que há na tua vida é o teu poder de fazer escolhas. O primeiro é Deus, depois esse poder extraordinário que Deus nos concede, apesar de muitas vezes a gente usar de uma maneira errada, mas uma maneira de fazer escolhas. Então eu consigo também controlar ou amenizar o meu sistema nervoso periférico autônomo através das minhas escolhas. Por exemplo, as nossas glândulas sexuais, elas fazem parte do nosso sistema autônomo, ou seja, eu não tenho controle sobre elas. Agora eu pergunto para você, elas não funcionam independente de nós, elas funcionam independente de nós. Pergunto para você, o nosso funcionamento sexual dado por Deus, o nosso funcionamento sexual dado por Deus, é a causa da imoralidade sexual? Claro que não. O que é a causa da imoralidade sexual? É aquilo que eu coloco, pornografia, coisa que eu não devo ver, coisa que eu devo me afastar. É isso que causa a imoralidade sexual. Não é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Quando eu escolho, através desse poder que Deus me dá, de me envolver com esse monte de lixo, eu vou viver imoralidade sexual. Mas não está naquilo que Deus fez. Está naquilo que eu coloquei na minha mente através da minha escolha. Quando eu coloco isso na minha escolha, eu sobrecarrego a minha mente com imagens e sobrecarrego as minhas glândulas sexuais. Aí eu perco o controle. Claro que eu perco o controle. Não vou ter controle mesmo. Aí mexeu com glândula, mexeu com hormônio, aí vira um terremoto, né? Quando, por exemplo, eu e você, nós nos deparamos com um momento difícil na vida, ou quando a gente para e começa a pensar nas experiências tristes anteriores, quando eu começo a ruminar isso, quando eu não controlo a minha mente, o que acontece, querido? O sistema autônomo, ele faz que a adrenalina seja injetada na tua corrente sanguínea. E o que a adrenalina faz?
A adrenalina ela vai buscar na tua memória, estuda isso, qualquer estímulo que esteja relacionado ao fato que você está pensando, lá do teu passado, que não foi resolvido. E ela vai trazer todas as suas emoções novamente. A adrenalina, queridos, você pode ver, quando você está com adrenalina, você está com ataque cardíaco, você está com a boca seca, você não consegue falar direito, porque assim, ou é lutar ou é fugir. Tá aqui com um perrengue aqui, de duas uma, adrenalina, penso, estou com um problema aqui seríssimo aqui. Cinco sentidos, veio para o cérebro. A mente interpretou erroneamente, vem a adrenalina, uma enxurrada de adrenalina na sua corrente sanguínea. De duas uma, ou você luta ou você vai fugir. E aí tu descontrola emocionalmente. Então entenda que você consegue controlar o teu sistema nervoso controlando os seus pensamentos. Assim como você consegue controlar suas emoções controlando os seus pensamentos. É por isso que a nossa mente é o campo de batalha. É por isso que o diabo faz de tudo para colocar mentira na tua mente, para te descontrolar. E uma vez que ele te descontrola emocionalmente, você perde qualquer batalha na tua vida. Porque você não tem força para lutar, você desanima, você joga a toalha, você desiste. Porque você está fraco, você está descontrolado emocionalmente. Tudo bem, queridos? Pega um outro exemplo para a gente fechar. O sentimento de inferioridade. Isso é muito comum nas igrejas, infelizmente. Ainda que a gente é filho, aceita amado de Deus. Pergunto para você. Você nasceu inferior a alguém ou alguma pessoa? Como é que foi desenvolvido esse sentimento de inferioridade na vida? Ele foi desenvolvido ao longo do tempo por causa das pressões desse mundo. E as pressões desse mundo, elas estão alicerçadas pelo teu desempenho. Então a gente tem que ser o melhor profissional, a gente tem que tirar as melhores notas, a gente tem que ter um padrão de beleza acima da média. É assim que a gente é julgado no mundo. E quando nós não conseguimos alcançar aquilo que o mundo estabelece como padrão, o mundo fala assim, você é inferior. As pessoas dizem que você é inferior. Mas é isso que Deus diz, querido? Deus diz que você é um filho aceito e amado de Deus. E aí eu fico ouvindo o mundo, eu fico criando essas fortalezas na minha mente, eu acabo acreditando que eu sou inferior. Que todo mundo é melhor que eu, que todo mundo consegue mais do que eu não consigo, que é mentira. Porque isso é padrão de julgamento do mundo, é a maneira com que o mundo cria os seus padrões e a gente se envolve em relação a isso. Então a minha saúde e a tua saúde mental, ela vem na proporção que a gente escolhe a verdade, nos apropriamos dela pela fé e decidimos andar pelo Espírito. Então você aprendeu nessa noite, mais uma vez, que o campo de batalha na tua vida e na tua mente, nós aprendemos que Satanás ele coloca pensamentos na nossa mente, está claro isso? Vocês lembram disso? Eu ensinei 2 vezes aqui como é que Satanás coloca coisa no nosso coração e a gente está pensando em pensamento que não é nosso. E se a gente ruminar isso, a gente não passar pelo filtro da pessoa que a gente é hoje, vai mexer com o nosso sistema nervoso e que vai mexer com o nosso sistema emocional. Como é que a gente renova a mente? Conhecendo a verdade e crendo na verdade. Na próxima aula a gente vai falar sobre a verdade, que é o meio da santificação. Mais um passo a gente vai dar na próxima semana, nessa jornada que a gente está percorrendo, para ter a nossa mente transformada, para que a cada dia mais a gente passe a ser e viver a imagem e semelhança de Cristo. Para mim, a alegria, a base de todo o ensino da próxima aula é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o processo, o caminho que nos leva a ter a transformação de vida. Na medida em que eu vou colocando na minha mente a verdade, que eu vou crendo na verdade, tudo aquilo que me aprisiona hoje é quebrado, anulado, e eu sou livre para viver todos os sonhos da minha vida e ter uma vida digna e uma vida honrada como filho aceito e uma filha aceita e amada de Deus. Tudo bem?